Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, né? Essa videoaula, mas cá estamos para podermos continuar o nosso percurso de estudo. Primeira coisa, quero saber como é que está seu hábito de estudo? Está estudando aí, está mantendo seus estudos, está se mantendo focado? A gente precisa lembrar que nós estamos no período de reclusão, de ficarmos em casa por uma questão de saúde, que não tem a ver só com o nosso território, mas é mundial, né? Mas a gente tem que entender que isso não é férias. Logo, nós precisamos manter os nossos hábitos de estudo. Quero saber como é que está o seu hábito de estudo. Está estudando redação? Bom, se não estiver, eis a hora de recuperar. Lá na turma do 8º B, no poliedro, eu abri uma pasta específica escrita quarentena. Nessa pasta, você vai conseguir acessar o conteúdo de todas as aulas que nós não tivemos presenciais, mas que estão lá em formato homeschool Arnaldo, né? Para que você possa fazer as atividades em casa. Não perca o seu hábito de estudo, não deixe de fazer as atividades, não deixe de acompanhar o que eu vou deixar lá para você, o que eu vou disponibilizar, para que a gente continue com os nossos hábitos de estudo, beleza? Mesmo que seja em casa. Bom, na videoaula de hoje nós vamos ver dois gêneros muito importantes, são cartoon e charge. Eu estou tentando colocar aqui para ficar a tela cheia, mas talvez eu não vou conseguir. Estou com um pequeno probleminha no meu notebook, então se não ficar com a tela cheia assim, não liga não, tá bom? Não vai ficar. Enfim, aí vocês vão acompanhando comigo por aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é os conceitos de charge e os conceitos de cartoon. Esses são gêneros com os quais a gente lida desde muito cedo. Né? Com certeza, se vocês não estudaram, mas eu acredito que sim, vocês já estudaram anteriormente em outra série. Se vocês já não estudaram, se vocês ainda não estudaram, vocês já tiveram contato com esse gênero de alguma forma. Seja no jornal, seja em algum site, ou até grupo no WhatsApp. De vez em quando, algumas pessoas compartilham os cartoons, compartilham algumas charges, e a gente tem contato, então, com esse gênero de uma forma ou de outra. Vocês sabem que eu gosto muito de conceito. Eu gosto muito de conceituar para que a gente consiga entender bem o que é aquele gênero. Primeiro a gente tem que entender o que ele é, quais são suas características predominantes, mas o mais importante é compreender qual que é a sua finalidade. O que é aquele gênero, mas por que nós utilizamos aquele gênero? Qual que é a intencionalidade, a intenção de se utilizar aquele gênero para se transmitir alguma mensagem? Primeira coisa que nós temos que entender é que existem semelhanças entre esses dois gêneros, cartoon e charge. Tem gente que tem até dificuldade de conseguir discernir. E isso eu não vou dizer que tem gente, não. Acho que dependendo da charge, dependendo do cartoon, nós teremos dificuldade de discernir se aquele texto ele é cartoon ou é charge. Mas tem uma diferença, e a gente vai entender daqui a pouquinho, que marca muito bem cada um desses gêneros. Primeiro, nós podemos pegar semelhanças entre eles. Charge e cartoon podem ser definidos como um desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculados pela imprensa. Temos que entender que cartoon e charge são gêneros de natureza jornalística. Eles vão aparecer com muita frequência, basicamente sempre, em jornais e revistas. Tais gêneros mobilizam a noção de intertextualidade. Para que nós compreendamos o que é uma cartoon, o que é uma charge, nós precisamos ter noção de que aquele cartoon ou charge dialoga com discursos, ideias ou até mesmo outros textos correntes na nossa sociedade. Daí vem a noção de intertextualidade, intertexto, fazer referência a um outro texto. Se a gente não compreende a referência que é feita numa charge do cartoon, dificilmente nós vamos entender o que aquele cartoon e aquela charge deseja criticar, deseja argumentar, deseja apresentar. Uma outra característica semelhante para o cartoon e a charge é o duplo sentido. Duplo sentido das palavras, duplo sentido das imagens, e a gente tem que ficar atento a isso. A compreensão da mensagem como um todo, a gente precisa interligar fatores intertextuais, precisamos interligar imagem e fala, linguagem verbal e linguagem não verbal. Conhecimento prévio tem muito a ver com a intertextualidade. A gente precisa conhecer algumas coisas às quais o cartoon e a charge se referem, senão nós não conseguimos compreender o que é transmitido por meio daquele texto. Entre outros conhecimentos.
Eu coloquei aqui um exemplo de cartoon, esse aqui, e um exemplo de charge. Olha só comigo esse exemplo. Dê uma leitura. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a leitura. Ver se eu consigo colocar na tela cheia. Vamos ver se fica. E aí, deu tempo de ler? Olha lá, vamos pegar aqui o primeiro cartoon. Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. E aqui, esse aqui, né, é o nosso cartoon, e essa aqui é a nossa charge. Detesto entregar carnê de IPTU. Observem o seguinte, para que nós possamos compreender qual que é a crítica, ou o que se deseja ironizar aqui, ou transmitir por forma de humor, para que nós possamos compreender a mensagem transmitida, nós precisamos entender que esse texto é um texto multimodal. Como assim multimodal? Ele mistura imagem, também linguagem verbal. Então, nós temos linguagem não verbal e a linguagem verbal, que contribuem para a transmissão, no primeiro aqui no caso, o cartoon, de uma crítica. E aqui, de certa forma, também uma crítica, mas mais voltada para o humor. Inclusive, nós estamos nessa época aqui, né? Para os adultos, né, que têm casa própria, que precisam fazer o pagamento do IPTU, nós estamos aqui nessa época, né, de pagar o IPTU. Interessante pensar nisso aqui, porque, né, são as pessoas do Correio que fazem essa entrega, que entregam para a gente o IPTU, o carnê, que a gente deve pagar. E aí, geralmente, existe uma ideia corrente na sociedade, e os desenhos exploram muito isso, as tirinhas também, de que cachorro persegue, né, carteiro. E aqui é engraçado que eles animalizam a imagem do homem, né? Quem paga a conta, quem tem a obrigação de pagar a conta IPTU, IPVA, prestação da escola e tantas outras coisas, entende bem como é que a gente vira uma fera, a gente vira um bicho quando a gente tem que pagar a conta, né? Porque quem trabalha e trabalha muito sabe o quanto é suado para conquistar seu dinheiro. É lógico que o IPTU é algo que a gente tem que pagar, né? Faz parte das obrigações da sociedade, tem que ser pago, né? A gente tem que fazer pagamento. Mas isso não nos impede de ficar bravos por ter que pagar. Enfim, a gente vai entender melhor cada um dessas... Por que isso aqui é um cartoon e por que isso aqui é uma charge. Vamos lá primeiro para o conceito de cartoon. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico. Como assim? Por meio de um cartoon, né, aquele que o escreve, que o produz, opina ou analisa alguma situação da sociedade. Vai opinar sobre alguma situação da sociedade ou vai analisar alguma situação da sociedade. E esse cartoon pode ser uma crítica, pode ser uma sátira, né? E aí a gente tem que pensar na sátira como uma técnica que é literária e artística, que vai ridicularizar algum tema. Vou dar um exemplo para vocês. No século XVII, na França, nós tínhamos um teatrólogo, mais conhecido por Molière, que fez uma peça chamada O Tartufo, que era uma sátira, uma peça teatral, né? Inclusive um gênero que a gente vai estudar daqui a um tempo. Uma peça teatral que satirizava os modos da sociedade do século XVII, como as pessoas se portavam, o que elas faziam. E então ele satiriza a forma como as pessoas se portavam na sociedade do século XVII. Então a sátira é isso, né? É uma técnica literária ou artística que ridiculariza algum tema. Pode ser indivíduo, pode ser organização, pode ser uma ideia, pode ser o Estado, enfim. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão de informação gráfica. O termo cartoon, isso aqui é uma coisa já mais voltada para a língua, né? De origem, é uma forma portuguesada do termo inglês cartoon e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e as onomatopeias. Comumente nós vamos ver que o cartoon apresenta algumas características das tirinhas, mas a gente não pode confundir cartoon com tirinha. Até porque tirinha geralmente tem mais de um quadro e o cartoon é majoritariamente composto por um quadro apenas, como nós vimos aqui nesse exemplo, né? No exemplo aqui do Zeca e do coleguinha dele. Características.
Gênero textual constituído de linguagem mista, nós já vimos aqui no exemplo, linguagem verbal e não verbal. A sátira, coloquei aqui para ficar claro para vocês o que é uma sátira, ridicularizar determinado tema. E também para ajudar a diferenciar sátira de humor e ironia e também da ideia do que é cômico. São coisas diferentes. Quando a gente fala de humor em língua portuguesa, porque para filosofia vai ter um outro significado, para outras áreas de conhecimento vai ter outro significado. Mas quando a gente fala de humor em língua portuguesa, em redação, em literatura, nós falamos de quebra de expectativa. Não, quando você vê lá uma tirinha, por exemplo, e aí te é perguntado como se dá o humor por meio dessa tirinha? Aí a pessoa lê e pensa assim, mas essa tirinha não é engraçada. Como assim tem humor nessa tirinha? Não é engraçado? Humor não está ligado a ser engraçado. Humor está ligado a haver uma quebra de expectativa. Quando o leitor faz a leitura daquele texto, ele faz a leitura e ele tem uma quebra da expectativa. Ao final daquela leitura acontece algo que quebra a expectativa do que ele esperava que iria acontecer naquele quadrinho, naquele cartoon, naquela charge ou em qualquer outro tipo de gênero textual. Que é diferente da ironia, que é uma figura de linguagem que vocês estudaram agora no 8º ano, que é uma figura de pensamento. A ironia é dizer o contrário daquilo que se pensa. Por exemplo, quando o professor chama a atenção de um aluno que está conversando muito, ele vira para o aluno e fala assim, que bonito, hein? É lógico que ele não está achando aquela ação bonita, mas ele utiliza a ironia para... A gente viu que as figuras de linguagem tem a ver com a expressividade que se quer dar à sua fala, né? Então, ele utiliza essa figura de linguagem para chamar a atenção do aluno, que não de uma forma grosseira, não de uma forma direta, é uma indireta, digamos assim, mas o aluno entende. Que o professor, na verdade, está dizendo o contrário daquilo que ele pensa. O cômico já está mais ligado ao divertido, aquilo que é engraçado. E muitas vezes aquilo que é engraçado vai se dar por meio do ridículo. Então, características do cartoon. Linguagem mista, uso da sátira, né? Presença da sátira, presença do humor, da ironia, do cômico. Há uma flexibilidade no cartoon. Associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, que tem a ver com a linguagem mista. E aqui entrelaça palavras, imagens e sentido. E tem uma aqui que está em negrito, que é a que mais nos importa, que mais nos interessa, para diferenciar cartoon e charge, que é o fato do cartoon ser atemporal. Como assim atemporal? Voltamos lá no exemplo. Quando a gente fala de preconceito, o preconceito é algo que existe na sociedade, que é arraigado, que é enraizado na sociedade há muito tempo. Nós estamos no século XXI e se você fizer uma pesquisa na internet, você vai achar discussões sobre o preconceito muito anteriores a isso. Então, quer dizer que a discussão do assunto preconceito, ela atravessa o tempo, ela é atemporal. Ela não é uma discussão do século XXI, não é uma discussão do século XX, não é uma discussão do século XIX, ela é uma discussão que existe há muito tempo. Então, ela é uma discussão atemporal. Como assim? A charge vai lidar com o atemporal? Não. O cartoon, enquanto lida com um tema que é atemporal, que atravessa os tempos, a charge vai lidar com algo temporal. Por exemplo, talvez uma criança talvez não, com certeza, eu acho, né, do meu ponto de vista, que uma criança de 6 anos, se ela fizer a leitura disso aqui, ela não vai compreender. Porque talvez ela não vai entender o que significa IPTU. E ela não vai entender que IPTU é algo que tem que ser pago pelos adultos, que é uma responsabilidade adulta que só pode ser paga quando o adulto trabalha e o trabalho dele, aquele dinheiro fruto do esforço que ele aplica para o pagamento do IPTU, por isso que ele a gente pode ficar muito bravo por causa disso. Está vendo que tem uma série de associações, intertextualidades, conhecimentos prévios que é preciso acionar para entender uma charge? Sem contar que faz sentido uma charge dessa aqui nessa época do ano. Não faria um sentido uma charge dessa aqui em novembro, por exemplo, em agosto, em setembro, porque já teria passado a época de fazer o pagamento do IPTU. Então, a charge está ligado sempre a algo que é temporal. Aí, 2 exemplos. Vou tirar aqui meu rostinho, não sei onde eu vou colocar. Deixa eu diminuir aqui, que aí vocês vão poder enxergar. Ok, eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Isso aqui é uma crítica, né? É uma crítica ao uso
a ficção que a gente vai criando com a internet, com as mídias sociais. Isso aqui levanta uma crítica relativa a isso, que é, em certa medida, temporal, porque é lógico que não existia o contato, né, com as mídias há alguns anos atrás. Se você pensar que não existia nem internet para todos há alguns anos, mas isso aqui é algo que vai atravessar, pelo menos, a sociedade por muitos e muitos anos. Uma discussão que, inclusive, vai se intensificar, né? Tem se intensificado. Como é que as pessoas têm utilizado as mídias sociais e a internet de forma indiscriminada, às vezes dando mais importância para o que a gente encontra na internet do que para o que se pode fazer com sua própria família, coisas desse tipo. E aqui, né, esse cartoon... Bom dia, meu querido. Temos que remover um banquinho porque chegou mais um paciente. É uma crítica ao nosso sistema de saúde, né? Mais especificamente aqui do Brasil, mas poderia também fazer referência ao sistema de saúde de outras nações. Isso aqui agora em tempos de coronavírus, então é mais do que a realidade aqui, ainda nem tanto, mas em outros países é bem isso. Mas aqui, né, esse cartoon tem a ver com a questão do SUS no Brasil, precisar de mais atenções, né? Como que há sérios problemas ligados à saúde no Brasil, a precariedade, né, dos instrumentos de saúde no Brasil. Bom, vamos para a próxima. Para a gente finalizar, então, o conceito de cartoon. Eita, eu tô aprendendo a mexer nesses programas, ainda a gente passa um pouquinho de aperto. Cartoon não tem compromisso com o factual, não tem compromisso com o fato. Ele pode ser definido como uma espécie de anedota gráfica que satiriza comportamentos humanos. Então, não necessariamente o cartoon vai lidar com um fato, com um tema que seja atual, com o fato do momento, né? Assim como a tira, ele mostra personagens fictícios, em situações igualmente fictícias, sendo, porém, mais condensado, uma vez que trazem apenas um quadrinho ou vinheta, aquilo que a tira normalmente desenvolve em 2 ou mais quadros. Vale ressaltar que é desvinculado de fatos e personagens concretos. Observe, né, se a gente for pensar aqui na tira anterior, né, nessas charges, nesses cartoons apresentados aqui, nós não temos uma determinação de qual personagem é essa mulher, de qual personagem é esse homem. Não tem uma determinação. Então aqui, entender personagem não é tão importante. Nós sabemos que tem uma estrutura narrativa aqui, até porque charges e cartoons são compostos de estruturas narrativas. Tem personagens, embora não saibamos quem são. Tem tempo, embora não saibamos qual é. Tem um espaço aqui que a gente consegue descrever. Imaginar que esse casal aqui pode estar no quarto deles ou na sala, no escritório, mas não tem um espaço necessariamente definido. Como aqui nessa charge, a gente sabe que isso aqui é um médico, que isso aqui é um paciente, mas não tem a gente não sabe que esse aqui é um hospital, sei lá, João 23. Quais são esses personagens, o nome desse personagem que é o paciente, o nome desse personagem que é o médico. Então é nesse sentido que a gente fala de personagens fictícios, mas são personagens fictícios que representam a realidade brasileira e a realidade de tantos outros lugares. Ok, então o que nós temos que guardar sobre cartoon? Trata-se de um gênero atemporal. A charge, por outro lado, vai lidar com coisas, com temáticas, com críticas, com argumentações que são atuais. A charge é um gênero narrativo do jornalismo que, como o cartoon, se utiliza da imagem. É apresentado em um único quadro e representa uma crítica social e política carregada de humor e ironia. A expressão charge vem do francês charger, e significa carga, exagero ou ataque violento. Em geral, as charges são apresentadas como a posição editorial do jornal. O jornal, né, ou revista que vai apresentar a charge, obviamente não vai apresentar uma charge que vá contra aquilo que pensa. A charge muitas vezes vai ser uma expressão crítica, né, uma expressão analítica daquele veículo que a veicula. Eu coloquei aqui no quadro das características da charge as mesmas características do cartoon, porque, como eu disse para vocês, é muito parecido. Mas o que vai mudar aqui no final das contas são as imagens temporais, são os assuntos, a temática, o abordamento de um assunto que seja temporal, ligado ao presente. Essas duas charges aqui, por exemplo, têm muito a ver
Essa aqui é do coronavírus, essa aqui com fundo preto, e eu chego lá. Mas essa aqui tem a ver com algo que tem acontecido no nosso estado de Minas Gerais esse ano, que são as inundações. Quem acompanha jornal, né, quem vê, quem passa por lugares que foram inundados esse ano, sabe bem disso aqui. Não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou que nossas autoridades sempre alegam. Por que isso é uma charge? Está ligado ao tempo que nós estamos vivendo. Desde janeiro, na verdade, desde o final do ano passado, né? Mas se intensificou em janeiro desse ano. As chuvas desceram em Minas Gerais de uma forma como nunca antes visto, né? Em Belo Horizonte choveu, fazia muitos anos que não chovia tanto quanto choveu no ano de 2020. A previsão é que chova mais. Então aqui a crítica o problema não é a água que cai, não é isso, é uma questão de natureza, não tem como a gente resolver. Então o humor aqui, né, a quebra de expectativa, é gerado pela fala do personagem que não sabe se fica mais triste pelas ruas que alagam ou pelas desculpas que as autoridades arrumam todos os anos para isso. Ah, mas é porque choveu muito. Ah, mas a questão é que se nós buscássemos, né, se os governantes buscassem formas de resolver esses problemas, de abrir, possibilitar que haja escoamento para a água de fato, como deve acontecer, né? Ao invés de encaixotar os rios, abrir espaço para que a água desça e tenha espaço para onde correr, isso se resolveria. Então, isso aqui é uma crítica à falta de ação do governo, que prefere ficar arrumando desculpa do que resolver o problema. E aí eu trouxe aqui essa charge do Duque, essa aqui também é do Duque, do alagamento. Gosto muito do Duque, por sinal. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Sou democrático e pego geral. Isso aqui é o coronavírus, né? E aqui a discussão tem a ver com a discussão política que temos vivido nesse momento, quem está acompanhando, né? Das discussões, né? Quem é de esquerda diz que a gente deve permanecer em casa, no isolamento social. Quem é de direita diz que precisamos valorizar o trabalho, né? Talvez o trabalho seja mais importante do que as vidas. É uma discussão que tem sido corrente aí. E quem é de centro? Não, a gente precisa manter os trabalhos, mas também precisamos manter a população em segurança. E aí vem o coronavírus e diz, eu sou democrático, eu pego quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro. Isso aqui, obviamente, aborda de forma política esse tema do coronavírus. Não é isso que eu quero entrar, mas eu quero mostrar para vocês como que a charge lida com algo que é temporal. Daqui 10 anos, se alguém pegar essa charge, talvez não entenda. Se alguém que mora nos Estados Unidos, mas que entende, que consegue ler em português, pegar essa charge, talvez não vai entender. Porque essa charge tem a ver com o momento político que nós vivemos no Brasil. Então, o momento político, final de março, início de abril, que não tem a ver só com saúde, porque é do coronavírus. Isso aqui é uma questão política. Então, eu não vou nem longe, nem 10 anos, não. Talvez daqui 10 meses alguém pegar essa tirinha não vai entender, porque ela está situada no final de março, abril de 2020, relacionando uma questão de saúde mundial do coronavírus com a questão de política nacional brasileira. Então, talvez daqui 10 meses alguém se pegar isso aqui e não entender qual que era o contexto histórico, político, social, cultural do Brasil em março, abril de 2020, não vai entender. Passemos aqui para a próxima. Então, finalizando aqui o conceito de charge. A charge trabalha com acontecimentos atuais, aborda temas do noticiário com muita frequência de cunho político, recriando o fato de forma ficcional e crítica e focalizando por meio de caricatura as personagens envolvidas. Para finalizar, diferença entre cartoon e charge. Embora se utilizem da imagem aliada à escrita como recurso gráfico, cartoon e charge são diferentes e aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon é associado a fatos e textos atemporais, a charge demonstra um fato da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge é originária de uma notícia e revela ao leitor a posição editorial do veículo, se utilizando de alertas à polícia e à sociedade. Essas aqui foram as referências. Recomendo, para quem quiser entender melhor a diferença entre ironia e humor, recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui. 2 minutinhos e 30 segundos. Rapidinho vocês assistem
E o restante, né, o conteúdo da matéria eu tirei do livro Poliedro e desses sites aqui. Entre eles, aqui tem uma apresentação de um trabalho da graduação que apresenta toda uma... lógico que é um texto acadêmico, mas quem tiver interesse, eu recomendo que vocês façam a leitura desses textos aqui para vocês compreenderem com maior clareza a diferença, então, entre charge e cartoon. Espero que tenha contribuído. A gente vai ter mais videoaulas e o colégio está correndo atrás de uma forma de nós interagirmos, ao invés de ser só videoaula, eu falando, e que a gente possa fazer uma sala de aula online em que a gente consiga interagir. Vamos aguardar, novidades vêm por aí. Olha, conto com vocês, então, para vocês assistirem, terem assistido esse vídeo. Se tiver dúvida, volta, assiste de novo. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Não deixem de acessar a pasta da quarentena e ver todos os exercícios, fazer os exercícios, para que a gente possa ficar em dia. Eu deixei para vocês como atividade posterior a assistir esse vídeo a produção de um cartoon na página 195 do livro. Eu deixei para vocês lá na pasta da aula do dia 3 de abril para vocês poderem acessar e fazer a atividade, tá bom? Um abraço para vocês. Beijinhos, tchau, tchau.